Olá, meu nome é Nájila. Eu, juntamente com a minha equipe, ficamos responsáveis pelo Seminário de Linguística Aplicada 2. Meus colegas de equipe são a Mayara, o Max, o Renato, a Hortência e o Juliano. E a gente ficou com a unidade 2, que são as abordagens de aquisição da linguagem. Os temas abordados serão concepções teóricas de método proposto por Edward, Anthony e Richard e Rogers. Método de tradução da gramática, da tradução clássica e da gramática, método audiolingual, sugestopédia, abordagens de respostas, física e material total, ensino de língua comunicativa e instrução centrada na aprendizagem. Serão os temas abordados nesse seminário. De início, irei falar sobre as concepções teóricas de método proposto por Edward, Anthony e Richard e Rogers. Anthony hierarquiza os conceitos, estabelecendo que o plano geral para apresentação e ensino da língua, ou método, se estabelece a partir da definição por uma abordagem, com especificação de concepções de linguagem, de ensino e de aprendizagem. Pouco mais de 20 anos após a publicação da proposta de Anthony, Richard e Rogers revisam a sua proposta e promovem alterações, principalmente na quebra de hierarquia entre os termos postos em jogo. Bom, vamos esclarecer essa questão do que seriam esses métodos, do que seriam essas abordagens. Todos esses eventos ocorreram na década de 60. O que ocorreu? A gente sabe que sempre tem essa questão de método, saber qual método é melhor do que o outro, ou seja, a busca por um método perfeito. Em questão dessa busca do método, esses três nomes são os de destaque, que é o Edward Anthony, o Richard e o Rogers. Foram os nomes que se destacaram nesses estudos, nessas pesquisas sobre esse tipo de método, sobre esse tipo de abordagem. Foram os nomes principais que se destacaram diante do que nós temos hoje, né? Dos estudos que temos hoje, mediante todo desde a década de 60 que surgiu essas questões da aprendizagem da língua estrangeira, né? De um novo idioma. Para Anthony, a abordagem é um conjunto de pressupostos que estão correlacionados, tratando tanto da natureza da linguagem, quanto da natureza do ensino e da aprendizagem de línguas. Essa questão da abordagem é a questão de Anthony. E Richard e Rogers também concordaram com Anthony nessa questão da abordagem. Tanto que, como eu falei, após 20 anos da proposta de Anthony, houve uma certa alteração. Não na questão da abordagem, porque ambos tinham o mesmo ponto de vista. O que vai diferenciar é a questão do método. Até então, o método seria o plano geral para a apresentação do ensino de língua. E Richard e Rogers também reformularam esse nome, tanto que, no lugar de chamar de método, eles preferiram chamar de design. Que esse design representa um método, só que de forma mais clara. Ou seja, eles acreditavam que o método é a conjunção de três componentes: a abordagem, o design e os procedimentos. Para eles, de forma mais clara e objetiva, essa seria a questão do método, até então com o nome de design, que foi como eles reformularam o método. O que é que eles queriam com isso? Entender o papel do professor, o papel do aluno, os tipos de tarefas, os objetivos de ensino do programa. Ou seja, eles esclareceram essa questão de forma mais clara, né? Ambos buscavam essa questão do método, qual o melhor método a aplicar, qual a melhor forma de ensinar, qual a melhor forma de aprendizagem. Tudo que nós temos hoje em questão do ensino é derivado dessas questões desde a década de 60, desses estudos, desses pesquisadores. Até então a gente trabalha com esses métodos até hoje. Continuando na questão do método, agora a gente vai falar da tradução clássica e gramatical, que é o método de tradução clássica e gramatical. O método clássico é centrado no professor com memorização das regras gramaticais e vocabulário, traduções de textos e exercícios escritos. As características desse método aulas são ministradas no L1 dos alunos, atenção é dada à lista de vocabulário,
e gramática isolados das regras, a leitura recebe um foco quase que exclusivo com a análise gramatical. A gente fica claro que nesse método, o foco já ficou bem claro que é a gramática, ou seja, é traduzir palavra por palavra e deduzir qual palavra ligar à outra. É uma questão de memorização. Esse método não foi um método, vamos dizer assim, perfeito, até porque não existe método perfeito. Mas esse método causou muitas insatisfações em algumas pessoas. Até porque a gente sabe, né? A gente, como estudante de um idioma, como curso como esse que a gente faz em inglês, a gente sabe que a gente não vai trabalhar só com a gramática, que ela não pode suprir tudo na questão da língua. Então, esse método aqui gerou muita insatisfação para as pessoas. Até então que surgiu um método que veio para alinhar mais os pensamentos, que seria o método direto. Foi bastante elogiado e chamou bastante atenção. A premissa básica é que a aprendizagem de línguas estrangeiras deveria ser mais parecida com a primeira aprendizagem de línguas. Muita interação oral, uso espontâneo da língua, nenhuma tradução entre o primeiro e o segundo idioma e pouca análise de regras gramaticais. As suas características, que a instrução era conduzida exclusivamente na L2, a comunicação oral e as habilidades de escuta eram ensinadas em turmas pequenas, e a metodologia consistia em modelagem e prática. Ou seja, o que fez esse método direto se destacar e se diferenciar do questão do método gramático, do método clássico, é justamente porque ele conseguia atender às 4 habilidades da língua, né? Então, ele foi o que mais chamou a atenção. Além do mais, nesse método aqui, em sala de aula, você vai trabalhar com ele, literalmente não vai usar a sua língua materna. Você vai trabalhar realmente com a língua estrangeira de estudo. A língua materna é deixada totalmente de lado. Esse é um ensino por indução, ele é um ensino indutivo. O foco vai ser a comunicação, que o que vai diferenciar é justamente por a gramática ser só essa questão realmente de regras, o método direto já vai para outro percurso. O que podemos entender nessa questão desses dois métodos é que a gente usa eles no nosso dia a dia, hoje em dia, né? Mas a gente também não poderia trabalhar só com o método direto, porque também a gente precisa ter uma noção da gramática. Então, eu poderia dizer que ambos é uma união muito positiva. A gente usar tanto a questão do método clássico, a questão da gramática, porque a gente tem que saber a gramática de todas as formas, e tanto o método direto, porque a gente tem que trabalhar as 4 habilidades da língua. Então, obrigado pela atenção e agora a Mayara vai dar continuidade com o método audiolingual. Olá a todos, eu me chamo Mayara Costa, eu sou aluna do curso de licenciatura Letras em Inglês da UFP, SEAD. Sou componente de mais um seminário, dessa vez de Linguística Aplicada 2. Faço parte da mesma equipe dos seminários anteriores, de Morfologia e Leitura Intensiva, e estou aqui para dar continuidade à explicação dos meus colegas. Vou falar um pouco para vocês sobre The Audiolingual Method, ou seja, o método audiolingual. Vamos conceituar o método audiolingual. O método audiolingual é um dos diversos métodos existentes para o ensino de língua estrangeira, no caso a língua inglesa, cujo objetivo é levar o aprendiz a comunicar-se na língua em estudos através do condicionamento e da formação de novos hábitos linguísticos. Ou seja, com o método audiolingual, o aluno e o professor não vão ficar presos a material escrito, físico. Nesse método, o professor aplica com o intuito de, como é que se diz? Um ensino à base de conversação, de áudio, como o próprio nome já diz, do método, né? São questionamentos orais e etc. Esse método tem algumas características. A memorização e superaprendizagem de padrões de linguagem são enfatizados, com um esforço para fazer os alunos produzirem expressões livres de erro. As estruturas gramaticais foram sequenciadas por meio de contraste e análise.
Gramática e vocabulário eram ensinados por analogia indutiva e contextualizado em diálogos. Grande importância era atribuída à pronúncia. É isso como eu vim falando já para vocês. O método audiolingual ele não fica preso a um ensino, como é que se diz? Dependentes de materiais de escrita, sabe? Esse método de ensino ele é diferenciado. Ele vai exigir do aluno uma compreensão, uma conversação, uma oralidade melhor, porque as atividades são aplicadas de forma oral. Eles vão estudar a língua, seus métodos e tudo, e praticar exercícios com a oralidade. A oralidade das palavras. Não é aquela coisa que você vai estar de teste lendo e tudo, entendeu? Nesse método, o professor foca principalmente em ver como é o desenvolvimento do aluno na questão da pronúncia, da conversação, do diálogo. É como se fosse um tete-a-tete dos alunos. Então, é basicamente isso. E sendo um método assim, aplicado sobre domínios sonoros, oralidade e tudo, a memorização do conteúdo é mais eficaz, né? Porque quando você fica dependente de coisas, de material, papel, físico e tudo, quando tem tudo na sua mente, fica tudo mais fácil de memorizar, de aprender, de repassar. Então, o método audiolingual é aplicado dessa forma. Com a importância da pronúncia, da conversação, de exercícios com a oralidade, enfim. Com esse método, o professor aplica e obtém melhores resultados de aprendizado com seus alunos, porque quando o aluno consegue se comportar em sala de aula e explicar o seu conteúdo sem depender de papel e tudo, ele vai compartilhando de seus conhecimentos com o outro na oralidade, na conversação, no diálogo, é bem melhor. E existem também outros meios de aplicar esse método. Aplicativos de gravação, por exemplo, né? Enfim. Então, é isso. Eu acho que espero e acho que trago de uma forma clara e objetiva para vocês sobre o método audiolingual. E é isso. Obrigada pela atenção. Uma boa continuidade ao trabalho a todos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maxwell e hoje eu estou aqui para dar prosseguimento no nosso seminário de Linguística Aplicada, principalmente no que se refere àquele tópico da unidade 2 que fala sobre as abordagens da aquisição da linguagem, tudo bem? Então, pessoal, aqui vamos falar de uma forma bem conceitual e de fácil entendimento e vamos tratar aqui de 2 métodos que aprendemos durante essa disciplina, tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro deles, pessoal, é o método da sugestopídia. Vamos entender o que é esse método. Bem, o método da sugestopídia é um método que propõe o aprendizado por meio de um relaxamento mental, um ambiente confortável, uma música e uma interpretação teatralizada de diálogos com ênfase na memorização do vocabulário e da pronúncia, certo? O método trabalha a programação mental e acelera o aprendizado, certo? Bem, pessoal, como a gente viu aqui, esse método ele trabalha principalmente a concentração mental e uma forma bem mais fácil de aprendizado, certo? Dizem que esse método acelera em até 25 vezes a aquisição de conhecimento, tudo bem? Então, foi um método utilizado, ele foi criado pelo búlgaro Georgi Lazanov, certo? Essa teoria, ela aplicou sugestões positivas no ensino quando foi desenvolvida na década de 1970. Geralmente, pessoal, a música que é utilizada para essa concentração, para essa liberação de ondas alfa, são músicas barrocas, certo? Ali a pessoa, ela
diminui, ela se concentra, ela relaxa, diminui aquela pressão arterial, aquela pulsação, vai relaxando, vai entendendo, o ambiente é bem favorável para o aprendizado, tudo bem? Algumas características desse método, pessoal, são as seguintes. Nela, o professor cuidadosamente repete a frase de forma correta, sem se dirigir ao aluno que errou. Por exemplo, lá no ambiente, se surge alguma sugestão, alguma dúvida e o aluno erra a resposta, o professor tenta se dirigir a ele de uma forma bem ampla, bem complexa, abordando todo mundo que está ali presente, sem que ele se sinta constrangido, né? Ele não percebe, na verdade, que errou, porque o professor ele tenta apaziguar a situação de uma forma bem conceitual e bem concreta. O vocabulário e a gramática são aprendidos de forma indireta durante o contexto da história, certo? Alguns equívocos são vistos como um sinal de esforço e de ausência do medo. Os alunos, eles participam de forma voluntária e, além do mais, como já falei, os alunos jamais são repreendidos quando erram, certo? Ali o ambiente ele é todo favorável para que o conhecimento seja instalado. Mesmo que o aluno erre, mesmo que o aluno faça alguma coisa ali divergente, o professor tenta se dirigir de forma indireta, ele nunca vai ser repreendido diretamente para que aquilo não cause alguma pressão psicológica, alguma coisa do tipo. Então, todo o ambiente é favorável para que ele absorva conhecimento cada vez mais, certo? O público-alvo, pessoal. O público-alvo são aquelas pessoas que já têm uma base na língua, mas precisam de um avanço significativo e rápido, né? Outro tipo de público é aquelas pessoas que estudaram muito, por muitos anos, mas que ainda não conseguem se comunicar, certo? São aquelas pessoas que precisam reestruturar o que foi aprendido e aprimorar ainda mais o conhecimento. São pessoas que estejam prestes a fazer um intercâmbio, uma viagem no exterior. E também são para aquelas pessoas que pretendem apenas uma entrevista de emprego, digamos assim, coisa e tal. Então, esse método é um método bem significativo e um método bem proveitoso. Pessoal, como eu falei agora há pouco, esse método ele é principalmente usado para aprender línguas estrangeiras, certo? Aqui você aprende a dominar uma língua de uma forma bem mais suave, bem razoável, sem tanta pressão, sem tantos erros, né, que são cometidos nesses métodos tradicionais. Então, aqui tudo é transmitido de forma a fazer com que o aluno absorva a maior quantidade de conhecimento de forma indireta, tudo bem? Então, agora vamos falar de um outro método, que é chamado do The Silent Way, o caminho silencioso. Bem, nesse método, esse método ele é voltado para o ensino da estrutura básica da língua, através de objetivos e fichas associados a sons e palavras. Os alunos aqui resolvem os exercícios de forma autônoma e deduzem assim as regras. O professor assume um papel passivo e corrige os erros, certo? Então, pessoal, nesse método, o caminho silencioso, o professor ele assume um papel um pouco mais passivo, né? Ele apenas corrige os erros. A maior parte do tempo ele está em silêncio, deixando que os alunos procurem formas de solucionar os problemas ali expostos, tudo bem? Então, o objetivo. Qual é o objetivo desse método? O objetivo é desenvolver uma autonomia nos alunos, uma independência, uma responsabilidade e uma disciplina. Os alunos são totalmente autônomos nesse método, certo? E aí, falando de alguns princípios, né? Alguns princípios desse método. Os professores devem se concentrar em como os alunos aprendem e não em como ensinar, certo? Aqui o método ele é totalmente voltado para a forma com que o aluno está aprendendo e está absorvendo o conhecimento. Imitação e bronca não são o principal meio pelo qual os alunos aprendem. O professor não deve interferir com o processo de aprendizagem, e a aprendizagem consiste em tentativa e erro, certo? Aqui, como eu falei, o professor ele não está voltado a interferir no processo de aprendizagem, ele vai apenas
observar e vai ver como está sendo absorvido, como os alunos estão absorvendo aquela aprendizagem, certo? Aqui o professor é apenas um apaziguador. A maior parte do tempo ele está ali na dele, tranquilo, em silêncio, enquanto o aluno ele tenta solucionar todas as suas dúvidas, certo? As características. Uma das características é o modo de organizar as atividades de classe, o controle da atuação do aluno, a responsabilidade dos alunos para compreender as hipóteses, como funciona a língua, os materiais utilizados para elucidar e praticar a língua, certo? Então, aqui são só algumas características de outras inúmeras. Nesse modo de organizar as atividades de classe, o que é muito perceptível nesse método é que o professor ele sempre procura meios dinâmicos de organizar a sala, geralmente em círculos, certo? Então, são várias características que atribuem benefícios nesse método, tudo bem? Algumas das principais técnicas. A técnica principal aqui, como eu já falei, é o silêncio do professor. O professor ele permanece muito tempo em silêncio, deixa que o aluno seja autônomo. A autocorreção, o uso de gestos. Durante a aula, ali, o professor ele pode estar gesticulando, porque ali auxilia de alguma forma quando ele percebe o erro do aluno, então ele só gesticula e direciona um pouco. Ele não vai nem falar muitas vezes, ele só direciona ou aponta o erro no quadro ou em algum dos outros inúmeros métodos que tem nessa característica do Silent Way. O uso de gestos, quadro de palavras, que é isso que eu acabei de falar, é um quadro com várias palavras, várias partes de palavras, onde o professor ele só aponta ali e tenta explanar o conhecimento de forma silenciosa. Tem a correção em pares e a avaliação da lição no final da aula pelos alunos. Os alunos é quem se autoavaliam, né? Eles procuram responder as atividades coletivamente, né? Mas sem tanto apoio do professor e buscam absorver o conhecimento de forma indireta. O professor ele está ali apenas como um apaziguador da situação, certo? Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar hoje e passo a vez para o meu amigo. Obrigado e até a próxima. Dando continuidade aos nossos estudos sobre a linguística aplicada, discorreremos um pouco agora sobre o método da resposta física total. Antes de trazermos propriamente o seu conceito, a sua aplicação, é interessante compreendermos um pouco sobre o seu contexto de surgimento, né? Sobre as influências que propiciaram o surgimento da resposta física total. Dentro dessa discussão, dois métodos precursores são interessantes a gente analisar, que é o método de série, que sustentava a ideia de que uma língua ela é mais facilmente aprendida quando ela é simplificada, quando é transformada em pequenas ações, e com isso ela é melhor assimilada. E a teoria do traço, que se refere a estimular, a partir de comparações, a partir de associações com objetos, com ações, e com isso vai estimulando aos poucos a aprendizagem da língua. Com base nessas influências precursoras, o teórico James Ash ele vai formular o método da resposta física total. O TRP ele vai se basear em princípios da aquisição da linguagem infantil. Esses princípios se referem ao fato de que a linguagem infantil ela é aprendida de forma muito relacionada a ações físicas. Por isso também o nome resposta física. Por exemplo, andar, correr, dançar, pular,
muito da linguagem infantil aprendida está relacionada a uma ação que vai ser desempenhada. É um método livre de estresses. James Ash, ele realmente acreditava de que a tensão, de que o estresse, a ansiedade são fatores dificultadores da aprendizagem da língua, e por conta disso ele pensava realmente um método totalmente livre dessas problemáticas. A resposta física total faz uso de de uma ampla quantidade de imperativos e interrogativos. Imperativos do tipo, pega o livro, não arraste a cadeira, abra a janela, e interrogativos, onde está a caneta, quem é Maria, coisas do tipo. Além da resposta física total, também falaremos um pouco sobre a abordagem natural, trazendo aqui um conceito para essa abordagem. Tinha como objetivo desenvolver a comunicação da linguagem cotidiana, habilidades, conversas, compras, ouvir, rádio e assim por diante. A tarefa inicial do professor é fornecer dados compreensíveis, ou seja, a linguagem falada que seja compreensível para o aluno ou um pouco além do nível do aluno. Então, a abordagem natural, também inspirada bastante na resposta física total, buscava relacionar a aprendizagem da língua, a comunicação, com atividades simplistas, atividades do nosso cotidiano, porque dessa maneira se entendia que havia maior possibilidade, uma eficácia maior na compreensão e aprendizagem da língua. São características da abordagem natural. Uso de atividades de TPR no nível inicial de aprendizagem. A abordagem natural ela faz muito uso da resposta física total, desse método, porque compartilha de ideias, de correntes de pensamento bem semelhantes. Os alunos não eram estimulados a falar até que se sentissem prontos, atraso na produção. Esse era um grande diferencial da abordagem natural. A abordagem natural, ela esperava, ela pausava a aprendizagem, né? Não existia essa pressão de se dizer algo, de se aprender algo. Porém, se esperava o tempo que fosse necessário até que a resposta surgisse, e isso servia, de certa maneira, de estímulo, porque quando, digamos, a resposta ela era construída, a produção acontecia, então ela vinha de forma mais concreta, e com isso a aprendizagem ela se realizava. Assim como Ash pensou a resposta física total, Cashel e Tirol também pensaram a abordagem natural como um método livre de estresses. Eles também acreditavam que a ansiedade, que a tensão, que a obrigação de responder ali no tempo oportuno prejudicava a aprendizagem e a memorização da linguagem. O professor era a fonte de input dos alunos. Essa também é uma característica muito presente da abordagem natural. O professor ele vai ser aquele sujeito que vai impulsionar, estimular, que vai dar comandos para que a aprendizagem ela vá acontecendo, que as conversas elas vão surgindo, a conversa vá fluindo, e vá fazendo as devidas correções, junto com todos os estímulos que são necessários. Então, espero que vocês tenham compreendido, pelo menos, a ideia principal da resposta física total e da abordagem natural. E até a próxima. Olá, me chamo Maria Hortência e irei dar continuidade enfatizando sobre a Communicative Language Teaching, que é o ensino de linguagem comunicativa. Ele traz uma abordagem comunicativa no ensino de línguas, que é parte de uma teoria da linguagem como comunicação, ou seja,
é mais uma abordagem que um método, e ele visa isso dentro do ensino de línguas como uma teoria de linguagem de comunicação, ou seja, que enfatiza a comunicação. Dentro dele, há a competência comunicativa, que é a capacidade de aplicar regras gramaticais de um idioma para formar e reconhecer frases gramaticalmente corretas. E tem como função principal a participação e a comunicação do aluno com o professor, do aluno com seus colegas e vice-versa. Esse processo, esse ato de comunicação, a sua função principal, interação e comunicação. Delhaimes, em 1972, ele enfatizou sobre a teoria da competência comunicativa, ou seja, ele lançou sobre essa teoria da competência comunicativa, onde ele fala que o falante, para ser competente em sua fala, ele precisa saber, para sim agir competentemente em sua fala. Ou seja, Delhaimes, ele enfatiza que a gente precisa aprender primeiro para depois aplicar e na nossa prática conseguirmos ser competente na nossa fala, ou seja, conseguirmos ter essa competência comunicativa. Canale e Sawan, em 1980 a 1983, após os estudos de Delhaimes, eles foram buscar estudar mais e propuseram 4 componentes principais dessa competência comunicativa, que foi a parte gramatical, que é o uso da parte mais gramatical da língua, da linguística, né? Onde visava que os alunos utilizassem mais dessa parte, vamos dizer, da gramática da língua para sua compreensão. Partindo também da parte discursiva, ou seja, onde o aluno ele deveria, a partir de sua compreensão, desenvolver trechos linguísticos que fossem ou orais ou escritos, mas que conseguissem ter esse desenvolvimento, ou por meio sociolinguístico, que é a parte em que enfatiza sobre as ações nos meios socioculturais, ou seja, o compartilhamento de informações, em que houvesse esse ato comunicativo dos alunos, dos indivíduos com outras pessoas. E a parte estratégica, que é o uso desse ato comunicativo utilizado de forma mais estratégica, onde os alunos eles tinham conhecimento dessas competências e, a partir daí, ele desenvolvia estratégia, uma parte mais estratégica para seu ato comunicativo. E, a partir desses 4 componentes, é que havia essa competência comunicativa. Seriam os 4 componentes principais que dariam ênfase a essa competência comunicativa. As características do CLT. Os objetivos gerais. Sugere um foco em todos os componentes da competência comunicativa, ou seja, tanto gramatical, quanto discursivo, sociolinguística, estratégico, tentando interligar tanto os organizacionais, que é o gramatical e o discursivo, quanto os pragmáticos, que seriam a estratégica e a sociolinguística. Eles buscavam interligar ambos ali para conseguir esses componentes, né, interligados para haver a competência comunicativa. A relação forma versus a função. Uso funcional da linguagem para fins significativos. Bom, eles buscavam uma autonomia maior na parte pragmática da língua, e sua função, apesar de ter também um foco, vamos dizer assim, no formal, ele não era tão voltado, tão enfatizado. O uso da linguagem era mais para essa relação forma pragmática, ou seja, onde eles acreditavam que havia um ato maior da competência comunicativa e que deveriam ser enfatizados esse lado pragmático da linguística. Afluência e precisão, um foco no fluxo dos alunos e um foco no formal. Ou seja, havia
uma fluência maior, uma precisão maior no fluxo dos alunos. E esse lado formal era, vamos dizer assim, era só a parte que ia agregar, juntar e auxiliar nesse processo para que os alunos conseguissem conquistar seus objetivos. Mas a parte maior e mais enfatizada seria a parte na fluência, um foco ali no fluxo, na aprendizagem, na aquisição desses conhecimentos dos alunos. O foco em contextos do mundo real. A classe deve usar a linguagem produtivamente, ou seja, a classe ela deveria utilizar essa linguagem de forma produtiva e não a partir de uma atividade que o professor lançasse ali no contexto de sala de aula, já com suas regras e tudo que o aluno só fosse cumprir. Não, ele visa que o aluno ele pegue todas aquelas informações que são repassadas dentro do contexto de sala de aula, tudo aquilo que está ali naquele contexto e leve para a sua vida pessoal e que, dentre outros contextos em que ele interage, ele consiga repassar também essas informações que ele tem adquirido no contexto de sala de aula. Autonomia e envolvimento estratégico. Os alunos podem se concentrar na aprendizagem. Eles vão desenvolver e perceber os seus estilos, a forma melhor de aprendizagem. O professor ele vai utilizar a partir disso para conseguir se concentrar nessa produção de aprendizagem. E o aluno, a partir disso, a partir do desenvolvimento dessa autonomia, ele vai conseguir estudar, agir, desenvolver essa competência fora do contexto sala de aula também, a partir de sua autonomia. O professor vai utilizar todo esse envolvimento, tudo que ele já conhece do aluno, para desenvolver essa autonomia, e a partir daí, o aluno autônomo ele vai conseguir estudar e adquirir mais conhecimentos, além de repassar em outros contextos fora da sala de aula. A função do professor é de facilitador e guia, treinador empático, ou seja, o professor, ele não é aquele em que vai somente lhe passar informações, ele vai lhe guiar, mas não vai lhe trazer respostas prontas. O foco não é no professor, e sim nos alunos. Portanto, o professor vai agir simplesmente como treinador, vai lhe auxiliar, e vai tentar simular sempre a aprendizagem e a aquisição de novos conhecimentos para os seus alunos. A função do aluno é de participantes ativos em seu próprio processo de aprendizagem, ou seja, o aluno ele vai compreender que ele é um participante ativo, que a partir dos seus conhecimentos, que a partir de suas habilidades adquiridas, ele vai poder repassar esses conhecimentos, e que a partir daquele momento, ele vai sim ter a capacidade de compreender muito mais e desenvolver uma competência maior de comunicação, cada vez maior. Essa competência comunicativa, ela é muito mais considerada uma abordagem do que um método, visto que ela retrata bem essas características, ela busca repassar esses conhecimentos para os alunos, mas é mais enfatizada como uma abordagem. É considerada uma abordagem bem humanística, visto que ela trabalha bastante essa questão em que o aluno ele vai desenvolver essa capacidade comunicativa, ou seja, é um método assim, mais aberto, em que permite que o aluno, principalmente no tempo em que foi desenvolvida essa competência comunicativa, era assim, vamos dizer, uma revolução em que o aluno ele podia ser um participante ativo e que o aluno ele estaria ali apto a desenvolver essa capacidade, essa competência de comunicação. O professor ele deixava muito claro que o aluno ele podia, dentro dessa abordagem, se comunicar, haver a interação com seus colegas e até mesmo com o professor. Agora, meu amigo Juliano irá dar continuidade.